Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar dando sequência à discussão que estamos fazendo sobre a Europa, os aspectos humanos, e dentro desse contexto estamos discutindo a diversidade étnica e vamos resolver alguns exercícios. Quero convidar você já para acompanhar comigo aqui na tela. Diz assim o enunciado desta atividade. Observem as imagens a seguir, que retratam paisagens do Reino Unido antes e depois da Revolução Industrial. Imagens do Reino Unido antes e depois da Revolução Industrial. Vamos só lembrar, antes da gente fazer uma análise da imagem, Revolução Industrial refere-se ao que? Ao processo de uma evolução tecnológica vivida a partir do século XVIII na Europa. Então nós estamos falando do quê? 1760, 1850, algo em torno disso, estabelecendo que uma nova relação entre a sociedade e o meio. Estamos falando de uma evolução tecnológica, tá? Então vamos observar na imagem, na primeira imagem, está mostrando a princípio o quê? Uma imagem de uma pessoa, de uns senhores, algumas pessoas no campo, certo? Enfocando o campo. A imagem já na sequência de número 2, a imagem B, já nos mostra o quê? Uma cidade, um aglomerado de pessoas, certo? Carros, prédios, uma transição do rural para o urbano. E assim diz o enunciado da nossa questão. Vamos lá? A partir da observação das imagens e dos conhecimentos, então a imagem A e a imagem B, estamos fazendo uma relação entre as duas imagens, seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre o processo de urbanização nos países da Europa. Estamos discutindo Europa, aspectos humanos. Vamos lá? Temos as alternativas A, B, C e D. Alternativa A. Alternativa A, Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o principal fato histórico que impulsionou a urbanização no continente europeu. Houve grande migração, esse movimento de pessoas, então, migração de pessoas do campo, saída do campo, que está refletindo, está representada na imagem A, para as cidades, dando origem às metrópoles da época. Bem, entendemos, então, que a resposta A provavelmente explica a foto A e a foto B. Vamos ver a resposta B? O porquê é que ela não condiz, não abarca toda a verdade, não engloba toda a verdade? B, diz assim, a urbanização europeia seguiu a tendência de outros continentes que também se modernizaram, passando de espaços agrários a áreas intensamente urbanizadas. Gente, a resposta B, ela não abarca a verdade. Por quê? Porque a Europa foi um dos continentes pioneiros na modernização agrícola e também sendo o berço da Revolução Industrial. Então, na realidade, não aconteceu simultaneamente em vários locais, em vários continentes ao mesmo tempo. Então, a Europa foi pioneira. Então, a letra B não diz a verdade, toda a verdade. Letra C, megalópole. O que é uma megalópole? Uma cidade grande e importante. Uma cidade constituída por quê? É um termo que é elaborado para designar uma região, uma área superurbanizada, certo? Então, megalópole é isso, uma área superurbanizada. É o termo para cidades com até 10 milhões de habitantes. Já cidades com um número de pessoas superior a esse são chamados de megacidades. Sim, as megacidades, o que? Caracteriza centros urbanos no mundo que possuem um número de habitantes igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Mas a megalópole, esse não é o termo, então, utilizado para quê? Para megalópole. Então, também a letra C não está correta. Megacidade, então, só para a gente não esquecer, certo? São centros urbanos que possuem um número de habitantes igual ou superior a 10 milhões. Em 1990, nós tínhamos 10 cidades com esse porte em todo o mundo. Em 2014, já passamos para 28 megacidades ao redor do planeta.
Então a letra C também não é o correto, por quê? Aqui está dizendo, ó, megalópole é o termo utilizado para cidades com até 10 milhões de habitantes. E na realidade a megalópole é uma cidade importante, é uma cidade grande e importante, mas não estamos discutindo sobre essa quantidade de habitantes, tá? A letra D, vamos lá. A urbanização na Europa está diretamente ligada à riqueza, ou seja, os países mais ricos do continente são também os mais urbanizados. Letra D não condiz com a verdade, por quê? Porque essa era uma realidade europeia no início do século XX. Atualmente o continente conta com apenas 55 das 507 cidades do mundo com mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, tem locais... países subdesenvolvidos, certo? Países que não são ricos, vamos dizer assim, certo? E possuem cidades, grandes cidades, tá? Então, essa afirmação, a urbanização da Europa está diretamente ligada à riqueza, ou seja, os países mais ricos do continente são também os mais urbanizados, não é verdade. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos dar sequência, então, ao nosso raciocínio? Nós temos uma outra questão. Nós temos aqui duas pirâmides etárias representando Portugal, 1980 e 2015. Observe o gráfico da pirâmide etária de Portugal, 1980 e 2015. Observe que a pirâmide da esquerda, na sua tela, está mostrando 1980 e a direita, 2015. População, 9.764.000 em 1980, 2015, 10.610.000. Agora, só observa uma coisa. Às vezes você vai parar e pensar assim, poxa, então teve um crescimento da população. Mas nós vamos chegar à conclusão já que teve um crescimento dessa população, mas não é porque teve um crescimento vegetativo adequado, certo? Não teve um crescimento vegetativo. A gente está discutindo todo esse bimestre aí, Europa, aspectos humanos, que a Europa recebeu uma grande quantidade de imigrantes, certo? Então, na realidade, teve um aumento da população, nós já vamos discutir nas alternativas, mas não foi por causa do crescimento vegetativo, certo? E sim, na realidade, por uma grande quantidade de imigrantes que chegou à Europa. Então, vamos lá? Diz assim as afirmações dessa questão aqui que nós estamos resolvendo. Com base na análise da pirâmide etária, assinale a alternativa correta. A, B, C e D, certo? A, B, C e D. Então, vamos lá? Letra A. Em ambas as pirâmides, há o predomínio de adultos entre 30 e 49 anos. Em ambas as pirâmides, há o predomínio de adultos entre 30 e 49 anos. Como é que você vai ver isso? Você vai olhar ali, no meio das duas pirâmides, você vai ver lá, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34. Aqui está dizendo que de 30 a 49 anos. É um predomínio entre 30 e 49 anos. Vocês vão ver que aqui, ó, na pirâmide A, a pirâmide onde está mostrando 1980, a primeira pirâmide, certo? A maioria das pessoas são o quê? Olha lá, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, a base da pirâmide é bem mais larga. Então a letra A está errada. Letra B. Em 35 anos, o crescimento vegetativo da população portuguesa aumentou. Eu acabei de falar isso para vocês. Observa que lá, se você olhar o número total de habitantes, você vai observar o seguinte. 9 milhões e a outra 10 milhões. Aumentou a população, mas não por causa do crescimento vegetativo. Por que é que você tem certeza disso? Porque a pirâmide B, a pirâmide que está mostrando 2015, a base da pirâmide diminuiu, então não está nascendo mais gente. Então, consequentemente, o aumento da população não foi por causa do crescimento vegetativo. Lógico que parou de morrer pessoas, na verdade, assim, diminuiu a taxa de mortalidade, as pessoas estão vivendo mais, não é que parou de morrer, né? Na verdade, as pessoas estão vivendo mais tempo, diminuiu a perda de pessoas, né? As pessoas estão tendo mais acesso a médico, remédios, uma condição de vida um pouco melhor. Então, o ápice da pirâmide está avançando, vocês vão ver que as pessoas estão vivendo mais, mas, na realidade, não é por causa disso que a população aumentou, e sim por causa das pessoas que chegaram, dos imigrantes. Por que você pode ter certeza disso? Porque a base da pirâmide lá direita, a pirâmide que mostra Portugal em 2015, ela diminuiu. Letra C. A diminuição da base da pirâmide de 1985 para 2015, sim, é verdade, mostra como Portugal reduziu seus índices de natalidade. Sim, essa é a resposta correta. A letra C é a resposta correta.
Letra D, por que está errada? A letra D dessa questão. As baixas taxas de natalidade apresentadas são positivas para a economia do país, já que permitem a redução do gasto público com crianças. Gente, vamos entender o quê? Essa baixa taxa de natalidade apresentadas são positivas para a economia, entre aspas, né? Então vamos entender, elas representam, na realidade, um problema para o país, pois há um desnivelamento entre a população que nasce e a que envelhece, fazendo com que o país tenha uma redução do quê? Tem uma redução de mão de obra. Você vai ver que a parte da população ativa, a população economicamente ativa, vai diminuindo. E aí, essa mão de obra só é completada, só é suprida através da chegada de imigrantes, que é a próxima questão que nós vamos estar discutindo. Então, na realidade, a resposta correta desta atividade é a letra C. Então, seguimos agora mais uma atividade, a última atividade que nós vamos estar discutindo hoje, tá? Nessa nossa breve aula. Observe a charge a seguir. Fazendo uma sátira, fazendo entre aspas, uma piada, meio que, vamos dizer assim, sem graça, fazendo uma análise de uma situação. Isso seria uma charge, fazendo paralelos aí para você entender o que é uma charge, né? Então, a partir da interpretação da charge, dos seus conhecimentos sobre a crise dos refugiados, certo? As pessoas que saem do seu país, mas não a partir da sua vontade, saem por algum tipo de problema, perseguição política, perseguição religiosa, por algum tipo de catástrofe, N fatores, né? Refugiados sírios, assinale a alternativa correta. Temos a letra A, B, C e D. Vamos ver qual é a correta? Letra A. Como a União Europeia necessita de mão de obra barata, acolhe os imigrantes e os regulariza para que não tenham problemas ao desempenhar suas funções nos países do bloco. Gente, na realidade, isso não é a resposta correta. Por quê? Porque eles não acolhem, os países da União Europeia, na realidade, passam por um momento difícil de controle de imigrantes, intenso, certo? Que entram ilegalmente no país. Diante desse fluxo, alguns países, por exemplo, como a Hungria, fizeram o quê? Construíram até muro. Então, na realidade, está acontecendo na União Europeia, certo? Que a gente chama de xenofobia, essa aversão ao imigrante. A charge está mostrando o quê? Olha bem, uma faca, certo? Mostrando o quê? O Estado Islâmico perseguindo as pessoas, por exemplo, Iraque e Síria, e eles chegando na Europa e sendo barrado. Essa está mostrando, isso é que está dando essa conotação à charge. Não são bem-vindos, na realidade, da União Europeia. Letra B. Não é toda a população que pensa isso, mas está acontecendo a xenofobia, está acontecendo essa aversão aos imigrantes. Letra B, diz assim, a migração de pessoas sírias para países europeus tem ocorrido principalmente por questões econômicas. Na realidade, as pessoas da Síria, certo? Está incorreto isso aí. Por quê? Não tem causa econômica, é uma migração forçada por causa da guerra civil, na realidade, certo? Então, a letra B não está correta. A letra C, o acolhimento de refugiados pelas nações da Europa, em um primeiro momento, foi uma solução para o déficit populacional. Sim. Atualmente é considerado um problema por uma parcela do governo da população, pois resulta em casos de xenofobia. Foi o que acabamos de discutir. A letra C é a resposta correta dessa questão. Vamos ver a D, por que não está correta? Letra D diz assim, ó. Migrações do Oriente Médio em grande escala são comuns desde a década de 50, o que faz da Europa um continente com presença massiva de povos muçulmanos. Gente, não está correta. Por quê? Porque a migração em massa oriunda do Oriente Médio é um fato recente na política europeia. Bem, eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.